Tão pequenininha, mas só se Essa música fez sucesso. E você precisa fazer sucesso, meu filho, no seu concurso público. Vamos focar? Bora estudar com o professor John aqui, ó. Vamos lá, para de escutar a Anitta e vamos aqui adiantar um fazer, na verdade, um dominando bancas do Instituto OCP. Hoje nós vamos compreender a temática de urgência e emergência, tá? A gente vai responder 10 questõezinhas de urgência e emergência e entender como essa temática é cobrada aí nesta banca. Instituto OCP, na tela, comigo, com o professor Jonathan Costa. Já me deu meu arroba hoje? Me deu meu arroba hoje? Olhe, me deu o arroba, porque senão não vai passar não, viu? Vou logo jogar a praca. Não, tô brincando. Me dá lá um arroba, publica lá. Estou aqui com ele, professor Jonathan Costa. Vamos para frente que atrás a gente. Vamos lá. Dominando bancas. Questões aí do Instituto OCP, questões de urgência e emergência, tá, pessoal? Primeiríssima questão na tela, diretor, meu amor. Questão de 2025, tá? Ó, Ministério Público do Rio Grande do Sul. Presta atenção. Ó, vamos lá. Ministério Público Estadual. Analista público, né, na área aqui de enfermagem, um paciente de 45 anos chega ao pronto-socorro com dor torácica intensa, sudorese, dispneia súbita, apresenta histórico de hipertensão e diabetes. De acordo com o protocolo de classificação de risco, né, do Conselho Federal de Enfermagem, Resolução 661 de 2021, neste caso, quais seriam as classificações de risco mais adequadas e a conduta prioritária da equipe de enfermagem, respectivamente? Gente, olhe, preste bastante atenção aqui com seu professor lindo, maravilhoso, gostoso. Veja lá. O paciente, eu vou colocar até meu marca-texto, a gente precisa ter a malícia de responder questão, né? Um paciente é um paciente de 45 anos, chegou no pronto-socorro com o quê? Dor torácica intensa. Ai, 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 ai. Dor torácica intensa, tá? A dor tá no tórax, intensa. Sudorese, tá suando, tá suando. Dispneia súbita, um problema aí respiratório, né? Tem uma dificuldade aí respiratória. Apresenta histórico de hipertensão. A hipertensão pode causar o quê? Se eu tenho uma pressão, um aumento dessa pressão muito grande, né? Ela pode causar, por exemplo, um infarto, pode causar um tromboembolismo pulmonar associado também ao diabetes. Lembre que o diabetes é o acúmulo de quê? O acúmulo de glicose na corrente sanguínea, deixa o sangue mais viscoso, o sangue mais denso, tá? E isso com o diabetes, com o aumento da pressão na parede dos vasos, pode causar, por exemplo, um AVC, né? Acidente vascular encefálico, pode causar aí um infarto agudo do miocárdio, tá? Um exemplo, um infarto aqui, ele já está com sinais clínicos. Sinais clínicos de quê? De dor. Dor aonde? Torácica, tá? E o que? Sudorese e dispneia. E já tem um histórico de hipertensão e diabetes. Então, de acordo com a classificação de risco, coisa facinho, né? Qual a conduta prioritária e qual a cor aí que você deveria classificar? Essa questão achei uma questão fácil, não é uma questão difícil, tá, candidato? Achei uma questão fácil. Mas vamos responder aqui. Ó, deixa eu colocar aqui meu marca-texto, minha caneta. Ó, azul. Azul é não urgente. Encaminhar o paciente para a unidade básica de saúde para realizar acompanhamento contínuo das suas condições crônicas, de jeito nenhum, né? Eu tô com um paciente ali que tá com a dor torácica, eu vou encaminhar para a unidade básica de saúde. Então, pelo amor de Deus, essa não é a conduta adequada. Verde, pouco urgente. Aferir aí os sinais vitais e aguardar eletrocardiograma, né, e aguardar ECG por ordem de chegada? Não, de jeito nenhum, né? Ele não tem, claro, eu tenho que aferir os sinais vitais e já classificar ali o paciente, tá? Fazer o ECG ali na questão de dor torácica, suspeita, né? Que aqui provavelmente é o infarto, suspeito de infarto, aí você tem que providenciar o ECG em 10 minutos, em menos de 10 minutos, tá? Isso daí é protocolo, já caiu em questões de prova aqui do Instituto OCP. Ó, amarelo, urgente, realizar a coleta de exames laboratoriais e aguardar o resultado para a consulta médica? De jeito nenhum, né, minha gente? De jeito nenhum. O paciente está com dor torácica, o que é que eu vou fazer? Sinais vitais, sinais vitais ali urgentemente, ECG em 10 minutos e já, se possível, já encaminha ele logo pro consultório médico, tá?
Paciente letra D é vermelho, urgência, encaminhar imediatamente para avaliação médica e iniciar a monitorização contínua, é o nosso gabarito. Letra D, facinho, facinho, molinho, molinho aqui com o professor Jonathan Costa. O paciente está com dor torácica intensa, sudorese, está com dispneia, tem uma questão respiratória aí sendo afetada, tem hipertensão e tem diabetes, então já classifica ele como vermelho, meu filho, provavelmente isso daí vai ser um infarto. Preto, não tem a classificação de risco, né? Preto lá, ali, né? Na classificação de risco de acordo com o nosso protocolo. Por exemplo, a gente tem o protocolo do Ministério da Saúde e o protocolo de Manchester, que são os mais utilizados. Letra D, o nosso gabarito. Facinho, né? Aqui eu coloquei as cores, tá? Do protocolo de Manchester, ó. As cores sinalizam o nível de gravidade de cada caso. Eu tenho azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Vermelho é o quê? É emergência, atendimento agora. Esperar quantos minutos, John? 0. Vermelho é 0. Laranja, muito gente. Espera quantos minutos? 10 minutos. 10. Amarelo é urgente. Espera quantos minutos? 60 minutos, que é 1 hora. Verde é pouco urgente. Espera 120 minutos, que é 2 horas. E aqui não urgente, é azul. Espera em torno aí de 4 horas, tá? Então, 0 para você memorizar. 0, 10, 60, 120, 240. Tchum, tchá, tchá, tchum, tchum, tchá. Louca, 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 tchá, 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 venha, tchá, 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 da boca. 0, 10, 60, 120, 240. Tome. Só para você memorizar as cores, tá? 0, 10, 60, 120, 240. Se ligou? Se liguei, se liguei. Bora lá, professor! A gente tem um protocolo que traz aqui a classificação da dor torácica, tá? Aí tem alguns sinais e sintomas, enfim. Esse protocolo também é muito cobrado e eu coloquei aqui ele para vocês. Ó, a gente tem o vermelho. Vermelho, ele tá aqui, ó o paciente. Quando é que ele é classificado com dor torácica, vermelho, ó. Sinais de choque, eu tenho hipertensão, hipotensão, né, pressão baixa, bradicardia, ou seja, o coração tá batendo ali muito fraco, abaixo de 60, palidez acentuada, sudorese, meu paciente tinha sudorese, tá? Meu paciente tinha sudorese, era o que tinha, tá? Aí vamos lá, pele fria, né? Tem aqui o pulso fino, perfusão diminuída, nível de consciência aí tá alterado, ou então o paciente está com trauma penetrante por arma de fogo. Aí eu já classifico ele como vermelho. Então, o que é que eu classifico? O que foi que moldou aqui a minha classificação de acordo com aquele protocolo? Qual o sinalzinho que tinha aqui, né, da dor torácica que a gente poderia classificar aquele paciente? O paciente primeiro ele estava com dor torácica, tá? Ele tem um histórico aí de dor torácica. Tava com sudorese. Tá com sudorese, tá? E eu tenho aí a questão da é claro que ele tem hipertensão arterial, tem histórico de hipertensão, e ele poderia estar com hipertensão ou hipotensão, mas a questão não mencionou, mas entra nessa classificação. Laranja, ele vai ser laranja quando ele está com uma dor aqui intensa. E essa dor, minha gente, ó, essa dor ela vai variar aqui numa escala de 0 a 10. Essa dor vai variar entre 7 e 10, tá? Dor intensa de 7 e 10. Para sentar com dor precordial intensa, aperto no peito, né? No meio do peito, irradiando para o braço esquerdo, pescoço e mandíbula. Pode associar aqui a questão da sudorese, náuseas, né? Vômito, uma dor intolerável. O paciente está com dispneia aguda, fôlego curto e falta súbita e repentina e piora, né? Associado também às condições crônicas. Baixa saturação e uso da musculatura acessória. Dor torácica com falta de ar associada aí à saturação, né? A saturação ou uso do curneociatúria acessória. É o nervo acessório. Vamos lá. Ó, preste atenção. Porque o paciente, na nossa questão, na questão aqui, não foi classificado como laranja. Tinha laranja aqui? Tem laranja? Tem azul, verde, vermelho, preto. Só. Poderia ser classificado como laranja? Se ela colocasse laranja, poderia sim ser uma das hipóteses. Mas a questão não colocou. Então a gente não briga com a questão. Ah, John era laranja. Marque o mais provável, tá? Porque senão você vai reprovar. Qual o mais provável aqui é vermelho. Então, se tem vermelho, marque vermelho. Porque laranja é 10 minutos. Ele poderia aguardar 10 minutos? Poderia aguardar, tá? Aqui tá no nosso protocolo, a gente poderia fundamentar. Mas ele trouxe a questão da resolução 661 de 2021. Beleza? Aí eu só estou exemplificando aqui para vocês.
Aí o amarelo, a dor é moderada, né? De 4 a 6, a dor é suportável, mais intensa. O verde é uma dor leve, de 1 a 3, né? A dor é suportável, evento recente, né? E o 7, a dor aí, né? É um evento menor do que 7 dias, sem retorno, sem queixas aí sem queixas para reavaliação clínica. Então, esse protocolo, ele é muito cobrado, é um protocolo de dor torácica. O que é que eu preciso saber, John? Você precisa saber, por exemplo, se a questão especificasse mais ainda, trouxesse bem especificadozinho, enfim, né, e colocasse lá essas cores, né, seria aqui a questão do laranja, tá? Mas ele não colocou laranja na questão, então a gente marca o vermelho, beleza? Que é de emergência, só para vocês entenderem. Esse protocolo, se a questão quisesse, por exemplo, dificultar, ela poderia colocar a classificação da dor, certo? Para dizer se era laranja, enfim, se era vermelho, se era amarelo, se era verde ou se era azul, beleza? Triagem de Manchester, só exemplificando, isso daqui eu já falei para vocês, vermelho, imediato, aqui é a questão do laranja, 10 minutos, amarelo, 60, pouco gente, 120 minutos e 240 a questão azul, tá? Vamos aqui para a nossa segundinha questão. Instituto OCP, analista do Ministério Público, área 2025. A linha de cuidados de acidente vascular cerebral do Ministério da Saúde é uma estratégia prioritária para a otimização da assistência a pacientes no Sistema Único de Saúde, desde o reconhecimento precoce dos sintomas até a reabilitação. Nesse cenário de urgência, a escala pré-hospitalar de AVC, Cincinnati, PEM, essa escala cai muito. Cincinnati. O que é que Cincinnati reavalia? Pense aí, tá? O que é que ela observa no paciente? Desvio da rima, pense aí. E vamos lá. De Cincinnati é uma ferramenta simples e eficaz para a triagem rápida dos possíveis casos de acidente vascular cerebral. Sobre o uso e os componentes dessa escala na fase inicial de atendimento pré-hospitalar, assinale a alternativa o quê? Correta. Primeiro, a letra A. É utilizada principalmente para determinar a localização exata da lesão cerebral? Não, né, minha gente? A escala de Cincinnati ela não vai determinar a localização exata da lesão cerebral. Se foi no córtex frontal, parental, temporal, não. Pelo amor de Deus, tá? Ela não vai determinar isso. Então já corta. Letra B. Os 3 parâmetros avaliados nessa escala incluem a aferição da pressão arterial? Não é. Já corta. Não é a aferição da pressão arterial. Quais são os 3 parâmetros avaliados na questão da escala de Cincinnati? A gente pede para o paciente, ó, rapidão, coloca aqui, diretor, na tela. A gente vai pedir para o paciente falar, por exemplo, se ele estiver falando, tiver alteração na fala, esse é um fator aí que a gente avalia na escala de Cincinnati. A gente avalia a fala do paciente. O paciente está falando tudo, tudo embolado, tá? Estou dando um exemplo. A gente vai avaliar a questão da debilidade dos membros para o paciente ficar assim. E ele não consegue, ele fica assim. A gente vai avaliar a debilidade desses membros e a gente vai avaliar a comissura labial, o desvio da comissura labial. Geralmente o paciente ele fica assim, ó, quando ele sofre um acidente vascular encefálico. Tá? Então toma bastante cuidado em relação a isso. Avalia 3 parâmetrozinhos. Letra C pode ser aplicada por qualquer pessoa treinada para identificar a presença de quê? Assimetria facial, certo? Ao pedir para o paciente sorrir. Sorria. Ele não faz assim, ele faz mesmo. Sorria. Assimetria facial, tá? Desvio de braços. Coloca os braços na frente, que eu expliquei para vocês, ele não consegue. Ele fica desse jeito, tá? Ao pedir para o paciente manter os braços estendidos por 10 segundos e a alteração da fala, ao pedir para o paciente repetir uma frase. Por exemplo, Senhor, fala aí, o rato roeu a roupa do rei de Homer. O rato roeu a roupa, tudo embolado. Então, a gente avalia 3 parâmetros na escala de Cincinnati. Desvio da comissura labial, a questão dos membros, né? Assimetria labial, a assimetria facial, membros, debilidade dos membros e a questão da fala, Nosso gabarito aqui, claro, letra C. Vamos ler as demais. O objetivo principal dessa escala é diferenciar o acidente isquêmico transitório, né, e estabelecer aí em um AVC estabelecido para o transporte de urgência
né? Apenas os casos, não, de jeito nenhum. A escala utilizada exclusivamente para profissionais de nível superior, não. Qualquer pessoa treinada aí pode aplicar essa escala. Cuidado, ó, questões do Instituto OCP, você que está aqui estudando comigo, preste bastante atenção. São questões relativamente fáceis. Você consegue eliminar, só que a gente consegue eliminar só duas. Por exemplo, por mais que a gente não soubesse, a gente consegue eliminar a letra D e a letra E. Sabendo que essas palavrinhas apenas, somente, ela restringe a questão e deixa a questão apertada ali. Na maioria das vezes, essas questões vão estar erradas, tá? Então, pegue essa dica aqui do professor de vocês. Vamos lá. Aí aqui eu coloquei a escala de Cincinnati, vai avaliar aqui o desvio da comissura labial, para vocês memorizarem. Debilidade dos membros, tá? Pede para o paciente estender os membros aí em 10 segundos, ele não consegue. E alteração da fala. É uma ferramenta rápida de triagem em menos de 1 minuto para identificar os casos de acidente vascular cerebral, baseado em 3 sinais físicos: queda facial, fraqueza dos braços e fala anormal. Então, pega isso e coloca no seu post-it, tá? Coloca no post-itzinho, coloca na porta da geladeira e vamos aqui com o professor Jonathan Costa. Bora nós. Ó, terceira questãozinha foi aí do Instituto OCP 2025 também, questões recentes, técnico em enfermagem do trabalho. A respiração de Kussmaul é um padrão respiratório anormal, que se caracteriza por respirações rápidas e profundas, em um ritmo consistente. É um sinal de emergência médica que está frequentemente associada a uma condição de... Ó, gente, a gente falou aqui na questão de Kussmaul. Kussmaul é um tipo de respiração que está associada a um sinal aí de emergência médica, uma condição médica, tá? Kussmaul está relacionado ao quê? Nunca esqueça isso na vida de vocês. Kussmaul está relacionado à cetoacidose diabética. Tá? Respiração de Kussmaul está relacionada à questão da cetoacidose diabética. John, é só a cetoacidose diabética? Sim, é só a cetoacidose diabética. Falou em Kussmaul, lembre-se de cetoacidose diabética. Você vai matar muitas questões só sabendo disso daqui, do básico, do básico, do básico, tá? A gente não precisa estar aqui enrolando. Ai, meu Deus, tome assunto, tome assunto. Não, a gente precisa trazer para o aluno dizer, ó, respiração de Kussmaul está relacionada ao quê? Uma condição médica clínica, cetoacidose diabética. Tá? Ó, vômitos prolongados, não. Acidente vascular cerebral, não. Ingestão excessiva de antiácidos, não. E alcalose metabólica também não. Cetoacidose diabética. Aí aqui eu coloquei para vocês, ó. Aqui são os ritmos respiratórios, por exemplo, taquipneia, tá? Aí eu tenho bradipneia, aqui, ó, eu tenho uma respiração um pouco lenta. A respiração de Kussmaul, olhe, preste atenção. Pem, pem, pem. Respiração de Kussmaul, ó. Se vier uma imagem assim, perguntando que tipo de respiração é, pode marcar que é a respiração de Kussmaul. Tá bem? Beleza? E aqui a respiração de apneia. Veja que eu tenho uma frequência aqui bem retinha, né? Fazendo com que o paciente não respire, com isso ele não tenha, passe um período aí de apneia. A respiração de Kussmaul é um padrão respiratório anormal que se caracteriza por respirações rápidas e profundas. Olha, respiração rápidas ela sobe e profunda ela desce, tá? Em um ritmo consistente. É um sinal de emergência médica que está frequentemente associado a uma condição aqui de acidose metabólica grávida, comumente a questão aqui de acidose de cetoacidose diabética, tá? Cetoacidose diabética, tá? Relacionada à cetoacidose diabética. Esqueça o nome da sua mãe, do seu amante, do seu namorado, seja lá de quem for, mas não esqueça esse daqui, que esse daqui é importante, importante. Vamos lá, ó, quarta questãozinha aqui na tela. Instituto OCP foi da Unirio Técnico em Enfermagem 2026. Você é técnico de enfermagem em um pronto-socorro pediátrico e recebe uma criança com quê? Com crise de asma grave, apresentando o quê? Dificuldade respiratória intensa, chiado no peito e cianose leve. O médico prescreveu um medicamento de alta vigilância, considerando quadro de urgência. Como o técnico em enfermagem, a qual das seguintes recomendações você considera importante para a prevenção de erros de medicação, de medicamentos potencialmente perigosos? Então ele trouxe aqui um casozinho e perguntou, né, quais as medidas aí de segurança para evitar erros, né, de medicações erradas, enfim, etc. Tá? A gente sabe que a gente tem os 9 certos, enfim, medicação certa, dose certa, paciente certo, hora certa e etc. Beleza? A gente tem essas coisinhas aí importantes, mas ele trouxe aqui informações sobre a questão do erro de medicação
né? Principalmente esses medicamentos potencialmente perigosos, e qual a prevenção recomendada. A gente vai ler as alternativas com calma e a gente vai entender. Vamos lá. A elaboração manual de prescrição para garantir sua legitimidade. Não, ó. Nem sempre a elaboração manual escrita, tá? Faça uma prescrição escrita para garantir a sua legitimidade. Não, às vezes o médico escreve com uma letra horrível, a pessoa não consegue nem entender e acaba fazendo a medicação errada. Então, não é um tipo de prevenção. A questão da elaboração da prescrição é uma prescrição digitada para que o indivíduo entenda, enfim, etc. E não corra o risco de fazer uma medicação errada, tá? Então, não é essa daqui. A realização de diluição de todos os medicamentos para minimizar eventos adversos. Não, minha gente, pelo amor de Deus. A diluição de todos os medicamentos, você dilui todo o medicamento. Quando você estiver respondendo uma questão, lembre-se do professor de vocês. Eu já aprovei diversos alunos, tá? Com essas técnicazinhas aqui que eu vou passando, enfim, ao decorrer das nossas aulas. Preste atenção. A gente vai diluir todos os medicamentos? Não, tem medicamento que a gente não dilui. Então já está errado essa alternativa, tá? Letra C. O emprego da folha carbonada para a confirmação da dose do medicamento. Gente, nada a ver. Uma folha carbonada é você pegar, por exemplo, ó, eu vou pegar esse negocinho aqui, cadê? Aqui. É você colocar um carbono aqui embaixo e escrever aqui em cima. É basicamente isso. De jeito nenhum, não tem nada a ver. Letra D. A execução rotineira de prescrição verbal, quando solicitada pelo médico. É proibido. Não, vá lá e faça uma furosemida no paciente. Aí o paciente vai lá, tem um problema, então vai lá e faça uma adrenalina no paciente. Aí o paciente vai lá, tem uma parada, aí o médico disse, não, não escrevi nada não. Mas você falou, doutor. Verbal? Verbal? De jeito nenhum, nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, dica pra vida, tá? Nunca faça uma prescrição aí verbal. A não ser no caso de urgência, emergência, enfim, eu tô em parada, etc. Aí não vai esperar o médico prescrever, ele fala verbalmente mesmo ali dentro daquele caso, tá? Letra E, a implementação de práticas de dupla checagem na dispensação, preparo e administração. Isso daqui é o nosso gabarito. Letra E. Como é, minha gente? Porque o técnico de enfermagem vai fazer aí a prevenção de erros de medicamento. Prevenção de quê? Dupla checagem, práticas de dupla checagem. Eu checo aqui o paciente, se é realmente esse paciente, se é realmente essa medicação, e checo de novo, novamente, quando chego lá no paciente, ainda falo com o paciente, ó, vou fazer uma dipirona no seu. O senhor é alérgico a dipirona? Não. Já tomou dipirona alguma vez? Já, ok. O senhor é seu José da Silva Pereira Góes se amarrou com nós? Sim, seu José da Silva Pereira Góes se amarrou com nós. Beleza. Dupla checagem, checou antes, checou depois, tá? Letra E, o nosso gabarito. A alternativa E, implementação de práticas aqui de dupla checagem na dispensação e preparo e administração do medicamento. Porque a dupla checagem é essencial. A dupla checagem é essencial, principalmente quando a gente faz aí, né, quando a gente fala dupla checagem, a gente faz aquela medicação, realiza a confirmação diversas vezes e também é confirmada por outro profissional. Estou em dúvida, João. Pode o outro profissional ali confirmar. Você confirma aqui para mim, por favor, se é realmente essa quantidade de medicamento aqui no paciente? Não, é isso, dupla checagem, tá? A dupla checagem significa dizer dois profissionais conferindo. O quê? O paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo. Isso reduz drasticamente os erros, principalmente em pediatria, urgência e emergência, medicamentos potencialmente perigosos, que no caso ali foi a questão que trouxe. É uma prática recomendada por protocolos de segurança do paciente do Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. As outras alternativas estão erradas, porque eu já falei, né? A prescrição manual aumenta o risco aqui de erros, certo? Por causa da letra, que está ilegível, enfim. Diluir todos os medicamentos está errado, porque nem todo medicamento pode ser diluído, beleza? Folha carbonada não é uma prática de segurança recomendada atualmente, e a prescrição verbal rotineira só deve ocorrer em casos excepcionais, que é no caso de urgência e emergência, de uma parada, por exemplo, ainda assim, né, é confirmada de forma também rigorosa. Quinta questãozinha aqui com o professor de vocês. Vamos lá! Banca Instituto OCP Técnico de Enfermagem 2026. Pem. Questões atualizadíssimas, meu amor. Aqui é 2026 para você, aqui na plataforma do professor Jonathan Costa. Bora! Pacientes, né, com
idade menor ou igual a 70 anos, com dor torácica aguda, PEM, grave e persistente, e com sinais e sintomas sugestivos de infarto agudo do miocárdio. Deve ser encaminhado para atendimento aí, serviço de emergência de referência. Nesse caso, durante o preparo, para o transporte, é indicado a terapia antitrombótica, com administração de quê? De quê? O que é que eu administro no meu paciente que está sofrendo aí uma questão do infarto? Perceba que o Instituto OCP, a gente está respondendo questões de urgência e emergência do Instituto OCP. Para você entender como é que ele cobra essa temática. Já que duas questões praticamente de concurso diferentes, 2025 e 2026, de urgência e emergência. Ele gosta de cobrar infarto, então o infarto vai cair, tá? Ele gosta de cobrar infarto. Ó, vamos lá, preste atenção. Ele quer saber, diante de um paciente com dor torácica e sim, quadro sugestivo de infarto agudo do miocárdio, ele pergunta aqui na questão do transporte, é indicada a terapia antitrombótica. Antitrombótica vai evitar o quê? Vai quebrar o trombo. Você tem um trombozinho lá. Foi parar no coração, no meio, no miocárdio. Aí provocou lá o entupimento daquela veia, provocando um infarto agudo do miocárdio. Como é que eu faço para quebrar aquele trombo? Destruir aquele trombo para que o sangue ele corra normalmente. Então é a administração de nitroglicerina? Não, né, minha gente? Nitroglicerina eu vou falar já já para que serve. Morfina? Não, né? Morfina não. Letra C, copidogrel. Letra D, cetamina. Ou letra E, desmopressina? Não é copidogrel. Geralmente, quando a gente está diante do infarto agudo do miocárdio, a gente administra isso daí, vai de acordo com a prescrição médica, AS, que é o ácido acetil salicílico, juntamente com o copidogrel, para quebrar esse trombo. É uma terapia antitrombótica, tá? Antitrombótica, ok? Letra C é o nosso gabarito. Desculpa. A questão aqui, as demais questões estão erradas, né? Mas eu vou trazer aqui informações para você. O paciente deve ser encaminhado para a urgência e emergência no serviço durante o preparo para o transporte, ser indicada a terapia antitrombótica, incluindo a questão do antiagregante plaquetário, com o copidogrel, conforme protocolo e avaliação médica, tá? A letra A está incorreta, porque a nitroglicerina é um vasodilatador usado para o alívio da dor torácica, a questão da angina, né? A dor no peito, em situações específicas, mas não é classificado como terapia antitrombótica. Então, você que não sabe para que serve a nitroglicerina, já coloca aí que ele é um vasodilatador para o alívio da dor torácica, certo? A questão da morfina, que é um analgésico opioide, podendo ser usado também para o controle da dor em algumas situações. E não é a questão de uma ação antitrombótica que vai quebrar aquele trombo, vai diluir aquele trombo, beleza? Letra C está correta. O copidogrel é um antiagregante plaquetário. Ele entrega na terapia antitrombótica em situações de síndrome coronariana aguda, IAM, conforme indicação clínica e protocolo assistencial. Letra D está incorreta, né? Acetamina é um anestésico, né? Dissociativo, não sendo utilizado na terapia antitrombótica para o IAM. E a letra E está incorreta também. A desmopressina, ela atua relacionando aqui a homeostasia, né? A retenção hídrica, né? Em situações específicas, mas não é indicada como antitrombótico do IAM, certo? Aqui as diretrizes aqui brasileira da Sociedade Americana aí de Atendimento Cardiovascular de Urgência e Emergência. Sexta questão. Instituto AOCP, aqui ó, Instituto Federal da Paraíba, 2025. Deixa eu contar um negócio para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu, Jonathan Costa, sou o único professor da enfermagem que passa em concurso público todo ano, tá? Eu não estou me gabando, mas eu estou mostrando que o meu método funciona, beleza? Para os meus alunos, a gente tem centenas aí de alunos aprovados. Eu estou mostrando que esse método aqui que eu utilizo na minha plataforma, ele funciona. Questão, assunto, questão, assunto, questão, assunto. Sem precisar aquele monte de... Não, tenha calma, certo? A gente precisa ter a malícia. A gente trabalha também algumas técnicas dentro da plataforma. Não é só isso aqui, não. E eu passo em concurso público todo ano, tá, gente? Eu passo em concurso público todo ano. Todo ano eu passo em concurso público desde 2020, quando me formei. Formei em 2019.2, 2020 peguei meu diploma e comecei a ingressar no mestrado, enfim, nas especializações e etc. E de lá para cá eu investi só em concurso público e eu passo em concurso público todo ano. Ano passado, 2025, eu passei em nono lugar na EBSER e na Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe.
Ano retrasado, em 2024, eu passei no Instituto Federal de Sergipe, tá? E 2026 vem muita novidade aí, muita novidade, muitos concursos também com o professor de vocês. Vai ser aprovado? E claro, claro, claro. Eu acredito que virá também algumas nomeações. Já veio uma em 2025, mas eu não assumi o cargo. Enfim, tá? E eu espero que vocês gostem da nossa metodologia, enfim. Qualquer coisa pode mandar no fórum de dúvida. Ah, John, enfim, não gostei disso, daquilo, etc. A gente tá aqui aberto a tudo, tá? A gente aprende também com vocês, tá aí do outro lado. Mas eu espero que você pegue essa energia, essa vontade de crescer aí dentro de você e transforme isso em uma motivação para você estar ali estudando todos os dias, tá? Não desiste dos seus sonhos. Eu saí do nada, do nada, do nada, do nada. Nunca estudei escola particular, sempre estudei escola pública. Sou filho de pobre, enfim, etc. Mas eu consegui crescer na vida através dos estudos para concurso público. E estou conseguindo ajudar muitas pessoas, tá? Não desista do sonho de vocês, não desista. Vamos lá, John, vamos lá. Eu lembrei aqui, né, porque eu falei, parei um pouquinho para falar da minha história, porque eu lembrei quando eu li o Instituto Federal da Paraíba, que eu passei nesse concurso, tá? Não nesse. Eu passei no 2024. Não de lá, o daqui de Sergipe, tá? Então vamos lá. Ó, paciente do sexo feminino, 43 anos, chegou aqui à emergência do serviço de saúde após sofrer queimaduras com álcool em face, tórax e região abdominal e membros superiores, com 40% da superfície corporal queimada. A avaliação inicial nesses casos deve seguir as premissas no atendimento ao trauma, certo? Do ATLS 2025 da América, que é obedecendo o mnemônico XABCDE. Porém, em alguns casos, porém, com algumas especificidades. Quanto às etapas nesse atendimento inicial em situação de queimadura, relacione a coluna, né, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, aqui é a questão do XABCDE, né? XABCDE. Certinho? XABCDE. O que é que acontece? A gente vai entender, enfim, esse mnemônico. E a gente também tem uma letrinha agora que o pessoal chama de F. F. Então, se cair na sua prova, você já fica ligado em relação. Vou falar sobre isso mais lá na frente, pode ficar tranquilo. Ele pediu para relacionar, né? A questão do X. X é o quê? Hemorragias exsanguinantes graves, hemorragias extensas, hemorragias graves exsanguinantes. A é o quê? Abertura de via aérea, meu filho. A, abertura de via aérea. B é o quê? Respiração. C é o quê? Cardiovascular. D é o quê? Neurológica, avaliação neurológica. O E é o quê? Exposição do meu paciente. Beleza? A gente vai trabalhar sobre isso mais lá na frente. Então vamos relacionar. Só com essas palavrinhas-chave a gente já consegue macetar aqui e responder essa alternativa. Ó, sexta questãozinha. Vamos lá. Primeiro aqui. Funcionar, no mínimo, 2 acessos venosos calibrosos para reposição volêmica e analgesia, com a instalação de monitorização multiparamétrica, priorizando para tal as áreas não queimadas. Gente, quando a gente fala aqui de funcionar, no mínimo, 2 acessos calibrosos, reposição volêmica, a gente está vendo o quê? A circulação desse meu paciente. E a circulação está onde, John? A circulação está no número 4, tá? Vou colocar aqui, 4. Mas suponhamos que você não saiba essa questão. Passe para o próximo. Vamos lá. O próximo, observar o risco de lesão inalatória, necessidade de intubação orotraqueal e o controle da cervical. Gente, aqui a gente avalia, sabe aonde? Aqui, ó, no ar, eu vou ver o quê? A respiração do meu paciente, abertura de via aérea. Vou abrir a via aérea do meu paciente, fazer a manobra de Jaw-thrust ou Shishilite. Jaw-thrust, tração da mandíbula, e Shishilite, elevação do membro, tá? Claro, se não tiver nenhuma contraindicação ali, enfim, tiver algo impetrado aqui dentro do pescoço do meu paciente, enfim, alguma coisa que impossibilite fazer essa manobra. Por exemplo, a tração do pescoço, o pescoço está tracionado, eu não consigo fazer essa manobra, não vou pegar o pescoço e fazer assim, aí vai quebrar, né? Enfim, diante de uma lesão. Mas o A, a gente vai ver isso, tá? O A, a abertura de via aérea do meu paciente, a gente vai colocar o colar cervical, tudo isso a gente vai ver no A. Beleza? Então tem que saber dessas informações importantíssimas, ó. Então aqui é o A, certo? Aqui a questão do controle cervical, aqui é o A. O A tá onde? O A tá aqui no 2, John. Vamos nós, vamos nós! O próximo, expor o paciente e retirar as vestes não aderidas e os adornos, avaliando traumas associados e prevenindo o quê? Hipotermia. Essa daqui é o E.
É a exposição do meu paciente, exposição do meu paciente, tá? Exposição do meu paciente. E o E eu vou ver aonde? No sexto. Aí eu coloco 6 aqui. Próximo, avaliar o padrão e os sons respiratórios, bem como a existência de queimaduras circulares no tórax e a necessidade de oxigênio de alto fluxo 100% em uma máscara não reinalante. Esse daqui, gente, a gente vai ver aonde? A gente vai ver no B a respiração do meu paciente, certo? Abertura de via aérea. Eu vou falar sobre isso mais lá na frente. Aí, no B a gente vai ver a respiração. E o B está onde? Está no 3. Aí a gente coloca o 3 aqui. O próximo, avaliar o nível neurológico. O neurológico é fácil, né? Neurológico é D. Neurológico é D. E o D está onde? O D está no 5. E o próximo aqui é avaliar a presença de sangramento grave associado a trauma concomitantemente à queimadura. Sangramento grave é o quê? É o X, tá? Hemorragias exsanguinantes grave é o 1. Então, nosso gabarito aqui, letra B de bola. Ó, X, A, B, C, D, E. X é o quê? Hemorragias exsanguinantes grave. O A é o quê? Abertura de via aérea do meu paciente e colocação do colar cervical. O B é o quê? Eu vou ver a respiração do meu paciente, se meu paciente ele precisa de oxigênio ou não. O C é o quê? Eu vou ver a circulação. Vou ver outros traumas ali pequenos, tá? Eu vou ver a circulação do meu paciente, se vai precisar de circulação, de reposição volêmica e etc. O D é o quê? É a avaliação neurológica. O que é que eu aplico aqui? Escala de coma de Glasgow. E o E é o quê? Eu vou ver a exposição do meu paciente, prevenção de hipotermia, certo? E ver como esse paciente se encontra. Se ligou? Se liguei, tio John. Bora nós, meu filho! Aí aqui eu coloquei para vocês o F, porque algumas literaturas, alguns artigos trouxe lá a questão do X, A, B, C, D, F. Então, você memoriza o X, A, B, C, D, E, tá? E se cair o F, você já sabe o que é o F. Então, eu trouxe aqui mais uma novidadezinha para você colocar aí no seu caderninho de resumo. O X é o quê? Hemorragias exsanguinantes, hemorragias graves, controle de hemorragia maciça. O A é o quê? Via aérea, vou ver a via aérea do meu paciente, colocação do colar cervical, verificar a obstrução, corpo estranho e estabilização manual da coluna cervical, através de quê? Das manobras de jaw thrust, tração da mandíbula, ou xixilite, jaw thrust e xixilite. Se ligou? Se liguei. O B é o quê? Eu vou ver a questão da respiração do meu paciente, fazer uma inspeção, palpação, percussão e ausculta, respiração do meu paciente. O C, circulação do meu paciente, volume, né, débito cardíaco, outras hemorragias ali que eu, né, não observei inicialmente. O D é o quê? Avaliação neurológica, escala de coma de Glasgow, então escala AVDI, certo? Que é outra escala que a gente avalia também o nosso paciente. E o E eu vou ver a exposição do meu paciente, certo? Para proteção aqui de calor, frio e lesão química. E o F, PEM, que é uma novidade, fatores associados. Por exemplo, são populações especiais. É uma criança que sofreu um acidente, o paciente é uma gestante, o paciente é um idoso. Então, cuidado nisso daqui, tá, candidato? Se a prova trouxer algo, X, A, B, C, D, S, você já sabe. Mas se cair o F, né, e você não assistiu minha aula, você não vai saber. O F é a coisa mais fácil do mundo. São fatores associados. Fatores associados a quê? Aquela pessoa é uma pessoa que tem comorbidade? É uma pessoa que é uma pessoa idosa? É uma criança? É uma gestante? Quem é essas pessoas? São pessoas especiais? São pessoas portadoras de alguma síndrome? São pessoas que fazem algum determinado tratamento? Então, o F são fatores associados, tá? Facinho, molinho, aqui comigo. Bora, meu filho! Sétima questão. Foi da CESAB 2020. Foi para residência multiprofissional de urgência e emergência, tá? Instituto AOCP. Acompanhe comigo. Paciente do sexo feminino, 26 anos, casada, deu entrada ao serviço de urgência e emergência em um hospital com fortes dores no corpo, escoriações na face, hematoma em membros inferiores e uma fratura no membro superior esquerdo. Após realizar o atendimento e a ampla investigação clínica,
Os profissionais de saúde descobriram que o paciente sofria o quê? Violência doméstica, exercida pelo marido há anos. Nesse sentido, quanto à notificação das doenças e agravos, assinale a alternativa que corresponde à conduta correta a ser tomada pela equipe de saúde. Candidato, você está diante de uma situação em que a mulher ali, a indivídua, ela sofre violência doméstica há anos do marido, tá? Então, diante desse caso, enfim, a notificação, vou notificar tudo e tal. Cuidado com isso, tá? Porque no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a gente explica, né? Resolução 564 de 2017. Resolução de 2017, tá? Não estou falando porque, assim, 2026, provavelmente esse Código de Ética vai alterar, a gente vai regravar, enfim, etc. Mas o que é que acontece? De acordo com o Código de Ética, em caso de violência contra a mulher, John, você denuncia ou não? Isso depende. Depende. Se for para denunciar, a mulher, por exemplo, tem que ser adulta e capaz e tem que ter o consentimento prévio dela. Eu tenho que informar ela, tá? Agora, se eu não tiver o consentimento prévio dela nem nada, aí eu não vou denunciar não, porque senão vai dar problema tanto para você, ou o marido dela vai lá e vai atirar em você, vai matar você, ou então, né, vai acontecer uma coisa pior com ela, tá? Então, eu denuncio mediante a aviso prévio a ela, certo? Ou então do seu responsável legal, enfim, mas mesmo assim, ela é adulta, ela é capaz de decidir. Isso daí tem que ser relativizado, tem que ver, né? Agora, por exemplo, foi um caso de violência em um idoso, em uma criança, e uma pessoa adulta que é incapaz, um idoso está sofrendo violência. Eu vou lá e denuncio. Não preciso de aviso, denuncio aos órgãos de responsabilização criminal, tá? Ministério Público, enfim, Conselho Tutelar, vou lá e denuncio. Não tem problema. Foi a pessoa incapaz, eu vou lá e denunciar. Agora, foi a mulher adulta capaz, aí precisa do consentimento, enfim, etc. Tá? Então, só para complementar. Então, isso daqui ele pergunta da notificação. Ele não está falando sobre denúncia, ele está falando da notificação. Já estou lá, enfim, vou notificar essa mulher que está sofrendo violência doméstica. A notificação, né, da violência doméstica, ela é exercida, claro, enfim, na ficha de notificação compulsória, como um agravo relacionado à saúde do indivíduo. E o que é que acontece? Diante desse agravo, os tipos de notificação ela é imediata em até 24 horas. E a notificação semanal em até 7 dias. Então, diante desse agravo, ele pergunta, né? A notificação é imediata ou a notificação é semanal? Vamos lá. Ó, letra A. Notificar o caso em até 7 dias a partir do conhecimento da ocorrência do agravo. Gente, esse daqui é o nosso gabarito, tá? No John, notificação de violência doméstica exercida pelo marido, sim, é em até 7 dias. Não é notificação imediata, tá? Parece notificação imediata em até 24 horas, mas não é. Notificação até 24 horas a partir do conhecimento da ocorrência? Não é. Notificação até 48 horas? Não tem 48 horas. Notificação até 14 dias? Não tem. 72 horas também não tem. É 24 ou então 7. 24 horas imediata, 7 dias ali semanal. Então, a partir do caso de violência doméstica contra a mulher, a notificação é em até 7 dias, a partir do conhecimento da ocorrência do caso. Letra A, o nosso gabarito, A de aprovação. E aqui eu coloquei a portaria, né? 10.175 de 23 de janeiro de 2026, né? Nova portaria, enfim, que está sempre atualizando, sempre trazendo novidade aí sobre a inclusão de doenças, de notificação compulsória, enfim, etc. Aí aqui eu coloquei, ó, violência domésticas e outros tipos de violência. Violência doméstica. A notificação, ela é o quê? A notificação aqui é semanal, tá? E aqui é imediata. Só para porque eu cortei, né? Fiz o print aqui é semanal e aqui é imediata. A notificação ela é semanal. Agora, foi violência sexual e tentativa de suicídio, a notificação é imediata. Então, cuidado com isso aqui. Violência doméstica e outros tipos de violência, a notificação ela é semanal, em até 7 dias. Oitava questãozinha aqui comigo. Falta só mais duas para a gente terminar, tá? Residência Multiprofissional de Enfermagem, 2020. Paciente do sexo masculino, 62 anos, deu entrada no serviço de urgência e emergência apresentando febre, né? 38,7. Cefaleia, náuseas, vômitos, confusão mental e sinal de Kernig positivo, sendo diagnosticado com meningite bacteriana. Nesse sentido, quanto à notificação do caso, assinale a alternativa que corresponde à conduta correta a ser tomada pela equipe de saúde após o conhecimento da doença. Gente, diante de um caso de meningite, tá? Eu tenho um caso de meningite.
Diante de um caso de meningite, a notificação, John, ela é semanal em até 7 dias ou imediata? Gente, a notificação ela é imediata em até 24 horas. Eu estou falando de um caso de meningite, tá? Meningite, a notificação ela é imediata. Então vamos procurar a alternativa. Notificar o caso ao Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde em até 7 dias? Não. Caso de meningite, a notificação é imediata. Notificar apenas a Secretaria Municipal de Saúde em 48 horas? Não, né? Cuidado com essas palavras, apenas, somente, exclusivamente. Isso daí, na maioria das vezes, deixa o item errado. Já falei para vocês. Notificar o caso ao Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde em até 48 horas? Não. Letra D é o nosso gabarito. Notificar a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde em até 24 horas. Notificar o caso apenas ao Ministério da Saúde em 24 horas? Não, né? Eu preciso notificar a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, tá? Casos de meningite. Letra D, o nosso gabarito. Aí aqui eu coloquei, ó, aqui eu coloquei o print de tela do anexo da portaria aqui, ó. Os casos de meningite, notificação, ó, aqui é notificação imediata em até 24 horas. Para onde, John? Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Ministério da Saúde, John, notifica? Não. A lista basicamente é dividida aqui, né, em notificação imediata, em até 24 horas, e notificação semanal, em até 4 dias. Né? Na divisão, a notificação é dividida aqui em Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, para qual instituição deverá ser enviada a notificação dentro do prazo? É justamente essa pergunta que a questão traz. A doença meningocócica e outras meningites deverão ser notificadas em até 24 horas. A Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, nosso gabarito aqui é a letra D, né? Já falei para vocês. E aqui tá o link. Se vocês quiserem clicar, enfim, é só baixar o slide. Lá no slide vai estar, é só clicar neste link aí. Aí você já vai ser direcionado, tá? Para o link da portaria que traz as doenças de notificação compulsória. Instituto OCP, FEPES, certo? Residência e enfermagem de urgência e trauma. Texto associado, enfim, essa questão trouxe um texto, mas né, não achei muito interessante colocar o texto aqui, porque o texto era muito grande, mas fui logo direto para a questão de certo ou errado. John, o Instituto OCP também traz questões de certo ou errado? Sim. John, parecido com o CESP? Sim. Tá? Então, eu trouxe dois modelos aqui, né, de questões A, B, C, D e E, né? E também a questão de certo ou errado, tá? Vamos ler aqui a alternativa. Considere que a unidade móvel do SAMU acionada para transferir o paciente da UBS para a UPA foi a unidade de suporte avançado de vida terrestre, USA. Essa viatura deverá ser tripulada por, no mínimo, 2 profissionais, aí, sendo o condutor do veículo de urgência e um técnico de enfermagem. Gente, essa alternativa aqui está errada. Pem, 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 pem. Usa viatura de suporte avançado de vida, tem que ser tripulada por, no mínimo, 3 profissionais, tá? Sendo um enfermeiro, um médico e um condutor, tá? Um enfermeiro, um médico e um condutor. Suporte avançado de vida. Suporte avançado de vida tem técnico? Não, não tem técnico. Técnico de enfermagem só na viatura de suporte básico de vida, tá? Mas eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês da minha aula de urgência e emergência. É errado esse gabarito, tá? Ó que tabelinha linda. Mereço um print, mereço um coraçãozinho, mereço uma postagemzinha no Instagram. Tô aqui com o professor Jonathan, me dá um arroba, rapaz. E tô aqui 47 minutos do primeiro tempo e você não me dá um arroba ainda, trazendo conhecimento de forma direcionada para você. Ó, preste atenção. Tipo A, a gente tem a viatura do tipo A, que é uma ambulância de transporte. É uma ambulância, enfim, que serve para transportar paciente para fazer um exame. O paciente está estável, não tem nenhum problema, está estável ali, serve para transportar esse paciente, tá? Requer 2 profissionais, sendo aqui o motorista, um pode ser técnico ou auxiliar de enfermagem. Técnico ou auxiliar. Facinho, facinho, molinho, molinho. Tipo B é a ambulância de suporte básico de vida. Aqui o paciente ele já tem um risco ali, tá? Ele apresenta um risco. E ela é composta também por 2 profissionais, sendo o motorista, o outro pode ser técnico ou auxiliar de enfermagem. Tipo C é a ambulância de resgate. Aqui eu preciso de 3 profissionais militares. Pode ser policiais, rodoviários, federais, bombeiros militares, enfim, etc. É um local. Quando é que eu vou solicitar uma ambulância de resgate? Quando eu tenho um local de difícil acesso. Por exemplo, um carro caiu lá na gruta.
Eu não tenho, como o SAMU não tem a suporte avançado, como ir lá? Aí eu tenho que acionar a ambulância de resgate, que é tipo C. Tipo D é a ambulância de suporte avançado de vida, que era a nossa questão. Aqui requer 3 profissionais: o motorista, que no caso é o condutor, o enfermeiro e o médico, tá? Tipo E é a aeronave. Aqui também requer 3 profissionais: o piloto, o médico e o enfermeiro. E tipo F são embarcações, tá? Veículos monitorizados aquaviário. Existe de 2 tipos: tipo de suporte básico e tipo de suporte avançado. Pode ser composta por 2 ou 3 profissionais. Se eu tiver uma embarcação de suporte básico de vida, requer o quê? 2 profissionais, sendo o condutor da embarcação, né? O outro pode ser técnico ou auxiliar de enfermagem. E se eu tiver uma de suporte avançado de vida, aí tem que ter o condutor da embarcação, o outro é o enfermeiro e o médico, tá? Então, tipo F são embarcações. Então, para você memorizar, tipo A, ambulância de transporte, fazer um exame, tá? Tipo B, suporte básico de vida, requer o quê? Condutor, motorista e o técnico ou auxiliar de enfermagem. Tipo C, ambulância de resgate, 3 profissionais aí militares. Tipo D, ambulância de suporte avançado de vida, requer 3 profissionais. Quais são esses profissionais, João? O médico, o enfermeiro e o motorista. Só. Tem técnico? Não. Tipo E são aeronaves, requer 3 profissionais também: o piloto, o médico e o enfermeiro. E tipo F pode ser de suporte básico e de suporte avançado de vida. Se ligou? Se liguei, tu, John. Boa, né? Bom demais esse direcionamento aqui. Portaria 248 de 2002. Embora, né, existam outras portarias, né? Mas essa portaria ainda é cobrada muito em prova. 10ª e última questão, também do Instituto OCP 2022. Foi para residência em enfermagem de urgência e emergência. Ao dar entrada na UPA, o paciente foi classificado como vermelho, emergência. Considerando que a unidade utiliza o protocolo de Manchester, é correto afirmar que esse protocolo pode ser considerado uma ferramenta que organiza o fluxo do atendimento, né, por gravidade e risco de vida. E aí, você marcaria certo ou errado essa questão? Tá certo? Tá errado? E aí? Gente, essa questão tá certa, né? Certinha, certinha, certinha. O protocolo de Manchester ele serve para isso. Ele serve para organizar esse fluxo ali do atendimento de urgência, emergência, saber quem é que vai ser atendido primeiro ou não. Então tá certo, tá certo. Ó, nunca desista, mesmo que tudo pareça impossível. Lembre-se que uma grande lição sairá de tudo isso, tá? Nunca desista, gente. Nunca desista de você, não desista dos seus sonhos. Terminamos aqui um Dominando Bancas do Instituto OCP, entendendo como o Instituto OCP cobra questões de urgência e emergência, tá? Eu aguardo você em outra oportunidade, em outro bloco, para a gente trabalhar uma outra temática. E, claro, trabalhar mais questões, quem sabe, aí de urgência e emergência. Espero que você tenha gostado desta aula. Deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe seu arroba e um abraço. E nunca desista de você, mesmo que tudo pareça impossível. Lembre-se que uma grande lição sairá de tudo isso. Eu tenho certeza que daqui você não saiu sem aprender nada. Você saiu aprendendo pelo menos o mínimo ali, mas você aprendeu aqui comigo. Um abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu.